Se o editor for bom, ele vai fazer tudo isso se tornar cronológico, né? Mas eu já cometi esse erro uma vez, né? Eu sou Sboly, @Sboly no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é @Mais Uma Semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos dos dias 15 de outubro de 2022 até o dia 21 de outubro de 2022. Nessa semana, deputado bolsonarista diz que alunos deveriam ser queimados vivos no Rio Grande do Sul. Lula supera 1 milhão de espectadores no Flow Podcast e bate recorde de Bolsonaro. Bolsonaro supera recorde de espectadores simultâneos de Lula em podcast. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grande Sboly! Mais uma semana que se passou, né, meu amigo? Muitas coisas, muitas novidades para serem contadas. Talvez nem tão novidades, né? Porque a gente já falou sobre isso em alguns episódios passados. Teve aí gente que foi em festa de aniversário, que teve execução de tradição, que teve caminhadas, teve gente que tá se preparando para fazer exames, tá fazendo processos novos, que na verdade já são velhos. Mas é isso, né, cara? É uma semana aí como qualquer outra, e como qualquer outra semana ela deve ser relatada aqui. Então, por favor, me fala aí o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, falarei sim. Então, começando os meus relatos cronologicamente, eu não me lembro o que rolou no meu fim de semana, mas em todo caso acho que não foi nada, né, tão diferente do meu habitual. Acho que eu tava só, sei lá, fazendo uns estudos aqui das coisas, né, que eu tenho pra minha prova que eu vou prestar, né, no domingo lá em Campo Mourão pra um concurso para professor lá da Unespar. Eu acho que eu ainda não tô pronto, mas eu vou fazer, né, como eu já tinha comentado aqui, mas pra ir pegando essa musculatura de concursos, né, porque são provas extensas, são provas cansativas, é um tipo de coisa que eu não tô acostumado a fazer, então, né, eu vou fazer como teste pra ir, né, me habituando a isso, porque minha ambição, minha perspectiva, é que eu acho que eu vou ter condições, né, de estar com um currículo competitivo, estar em condições, né, de ser aprovado numa prova desse tipo em até 5 anos, né, depois que eu comecei a minha vida de professor. Tô terminando o meu 2º ano, né, aqui, então eu tenho alguns anos para estar dentro dessa minha estimativa. Vamos ver como é que as coisas se desenrolam. Então eu tô sem grandes pressões, só vou fazer por, né, começar a ter contato com isso. E aí, na segunda-feira, eu terminei, né, de fazer aqueles meus exames que eu tinha já comentado, que eu imaginei, né, que a minha convocação ia sair, né, para eu substituir meu contrato atual da UniOeste por um contrato novo. Na segunda-feira eu fiz os exames restantes, né, já dando um fast forward na semana. Hoje, na sexta-feira, saiu a convocação, então eu vou fazer todo esse corre, né, que eu comentei de ir para Campo Mourão e tal. Aí eu vou aproveitar, eu durmo em Maringá no domingo, e aí na segunda-feira eu, né, vou para Cascavel, passo para almoçar com o Evandro Xoxin, faço as entregas das documentações, né, lá no campus sede, né, da UniOeste em Cascavel, e aí volto aqui para Beltrão. E aí, que mais? Aí durante a semana, né, teve esse resto, né, dos exames que eu tinha que fazer. E aí eu, basicamente, boa parte da semana foi envolvido com as minhas aulas e também os meus estudos aqui para essa prova. Aí no domingo, né, antes dessa correria dos exames, eu tinha comprado umas passagens aéreas que estavam faltando para as minhas férias, né, de janeiro. Acho que eu tinha comentado, né, que tinha comprado umas passagens para as minhas férias, só que essas passagens eram para um trecho, agora faltava um outro trecho, né? Faltava o Maringá, São Paulo, e aí eu comprei agora nesse fim de semana. Depois disso, minha semana, ela acaba sendo bem regular, né, assim, com meus estudos para as minhas disciplinas, né, aqui, para relembrar o que eu tenho que falar nas aulas, estudar as coisas para minha prova, né, de domingo que eu comentei. Bom, e aí nas minhas pausas, né, desses estudos todos, eu estava assistindo ao Shark Tank versão americana, e minha reflexão vai partir disso, então daqui a pouquinho eu falo mais a respeito. E acho que aí a última coisa da minha semana que aconteceu agora há pouco, né? Eu tinha comentado, né, que saiu minha convocação para esse novo contrato da UniOeste, e eu tava, né, nessa última correria de fazer a impressão de uns documentos e levar aqui no
no campus de Beltrão pra fazer a etapa que é aqui, pra depois eu fazer a etapa que é em Cascavel. Então, cheguei faz uns minutinhos, a gente já começou a gravar, então por isso que não deu tempo de estruturar tão bem aqui as minhas falas, meus pensamentos, mas nem por isso a gente vai perder aqui a seriedade, o carinho com o amigo ouvinte, e agora eu encerro minha fala, passo para Evandro Xoxin falar sobre a própria semana. Muito obrigado pela palavra, pelo dom da palavra, a oportunidade de falar. Vamos lá, então. Minha semana aconteceram várias coisas, ou talvez coisas diferentes do habitual. Cronologicamente, sexta-feira, após a gente gravar, eu fui pra minha aula, todo serelepe, mais uma aula. Após a aula, eu fui até o apartamento para fazer o desbloqueio do Switch. O processo em si foi longo, mas relativamente simples, né? Simples que eu digo, considerando que já estava tudo mastigado, digamos assim, pela pessoa que eu comprei, né? Então ele foi fazendo toda o Ctrl+C, Ctrl+V, fazendo as cópias de arquivos, downloads, etc., enquanto eu só assistia. E aí depois eu fui seguindo os passos que ele me mandava no WhatsApp para fazer as questões no Switch mesmo, né? O que aparecia na tela e etc. O processo em si deve ter levado uma hora e pouquinho, talvez, né? Considerando download, etc, etc. Já na sexta eu já comecei a baixar alguns jogos e já fui testando, né? Pra ver se o desbloqueio tinha funcionado perfeitamente. Funcionou, fiquei bem satisfeito. No sábado a Bela foi trabalhar, né? No período da manhã. E aí eu aproveitei pra sair um pouquinho com o Pedro pra comprar o remédio, porque ele estava sem, né? Ele estava sem remédio já desde quinta-feira. Então saímos eu e ele a pé nas farmácias buscando o remédio. Até aconteceu uma coisa interessante, né? Porque a Bela falou assim, vai na farmácia X, que é mais barato. E eu fui lá, né? Eu lembro que eu tinha pagado no remédio em torno de uns R$50 mais ou menos. E aí eu fui lá, cheguei e ela falou, não, esse aqui tá 100. Deu, putz, 100, né? Deixa quieto, não quero esse aí não. Beleza. Vou na outra farmácia, né? Que a Bela falou que era mais caro. E aí eu cheguei lá na farmácia Y e perguntei, falei, quanto que tá esse remédio aqui, esse medicamento dela? Ela falou, tá 163. Deu, caralho! Eu falei, olha, moça, desculpa, não vai dar, vou continuar procurando, tá muito caro o que eu costumo pagar. Daí ela falou assim, mas quanto você paga, mais ou menos? Eu falei, eu pago uns R$50. Daí ela fez tic-tic-tic, deu umas apertadinhas no teclado dela lá, daí falou, pra você eu posso fazer por R$54,90. Deu, o caralho, do nada, assim, sabe? Eu falei, então faz. Então, por que você me falou esse valor antes, sabe? E aí, comprei o remédio do Pedro. Aí, como eu já tinha meio que me programado para ir próximo da hora que a Bela tava saindo, né? A gente foi andando a pé. O Pedro, eu deixei ele guiando o caminho, né? Pra dar uma hora de caminhada e tal. E aí, ele se embrenhou no meio de alguns moradores de rua ali, que estavam sentados, gritando, bebendo e conversando. E ele passou como se não fosse nada, assim, não teve, sabe, um pingo de ressentimento ou de medo ou qualquer coisa do gênero. Ele só foi indo, eu só fui seguindo atrás, porque, né, a diferença, digamos assim, é que eu sou homem, né, então se algum deles quisesse alguma coisa, eu acho que seria muito mais difícil de conseguir frente a mim, né, com esse tamanho todo, do que de repente fosse com uma mulher, quem sabe, fosse uma mãe e uma criança caminhando. Com esse tamanho todo, incluindo que você tá gordo, né? Exato. E falando em gordo, né? Segunda-feira comecei a minha dieta também, mas antes disso, voltando à narração cronológica, a gente almoçou, a Bela foi pra Foz, porque ela ia tocar numa balada lá de Foz. Aí uma amiga dela foi lá em casa e tal, eu fiquei trocando uma ideia um pouco com ela, até a Bela se arrumar. Ela foi, as duas foram. Eu fiquei sozinho com o Pedro. No começo foi um pouco difícil, assim, porque como ele tava sem o remédio, né? Ele só tomou o remédio depois do meio-dia, ele tava meio nervoso ainda, né? Meio irritado com qualquer coisa, então tava difícil de conviver com ele nesse momento. Mas aí depois foi melhorando. Aí foi ok, a gente se divertiu e tal. Eu pedi no sábado comida chinesa, uma coisa que eu não pedia fazia muito tempo. Foi bem gostosinho, eu enchi a pança pacas. Aí domingo eu acordei e fiz almoço. Fiz uma costelinha barbecue com arrozinho, um pãozinho de alho e um queijinho. Ficou bom demais da conta. Também enchi a pança. E aí, pra completar, né, domingo à tarde a Bela chegou e tal, eu peguei e às 7 horas fui no rodízio de sushi pra celebrar o ritual de passagem do bimestre que a gente faz entre os meus amigos da faculdade. Então, mais um bimestre, mais um rodízio de sushi. Enchi a pança novamente, e aí após o sushi, eu tinha sido convidado pra ir numa festa de um amigo meu. A Bela já tava lá, né, um amigo nosso, na verdade. E aí eu fui depois do sushi lá, joguei um pouquinho de truco, cantamos parabéns e fomos buscar o Pedro e ir pra casa para dormir. Durante a semana foi o corriqueiro, digamos assim,
da semana. Trabalho, faculdade. Talvez os pontos diferenciais da semana foi que a gente recebeu a notícia de que o show do Imagine Dragons, que ia ser em Curitiba, agora nessa semana foi adiado. Então a gente já entrou com um processo para tentar cancelar as passagens, mas nem a 123 milhas, nem a Azul, ninguém tá se demonstrando muito propício a fazer esse cancelamento, né? Então tô aí me ferrando mais uma vez. Eventualmente, se eles não cancelarem, eu acho que eu vou acabar indo pra lá. Eu não lembro agora se minha passagem tá marcada pra segunda ou pra terça. Então, se tiver marcado pra segunda, meio-dia, desminto o esbole que a gente vai almoçar. Mas se for na terça mesmo, aí rola. E basicamente é isso. Eu não tenho aula na data de hoje, que tá ótimo pra mim, porque eu estou fazendo a minha dieta. E a minha dieta, como ela é low carb, né, eu evito comer carboidratos. Isso também dá como consequência a falta de energia, digamos assim, né? Eu não tenho muitos açúcares aí no meu sangue. Então, até se habituar bem com a dieta, eu sempre fico bem exausto. Então, esse é o momento, eu tô bem cansado. Feliz que não vai ter aula. E, bem, acho que é isso, resume a minha semana. A minha reflexão, eu tô pensando em qual dos pontos vai ser ainda, se é sobre preconceito ou sobre a dificuldade com o Pedro. Mas eu vou primeiramente retornar a bola agora para que esbole você, com toda a sua sabedoria, faça a sua reflexão da semana. Opa, farei agora então. A minha reflexão, que nem eu falei, ela vem das minhas assistidas ao Shark Tank Global, né, a versão dos Estados Unidos, que é a versão original. Eu comecei a assistir, né, essa versão depois de uma das vezes que eu assisti o Casimiro reagindo ao Shark Tank aqui do Brasil. Ele comentou, eu queria eventualmente fazer, né, os reacts da versão original, né. Só que o problema é que nem todo vídeo tem legenda, e aí acaba sendo um negócio que não é tão acessível pra galera que fica, né, vendo junto, né, aqui no ao vivo, e depois ver os cortes no YouTube, coisa do tipo. E aí eu, né, vou ver então, né, o cara falou que tem vontade de reagir a esse, né, ele tinha comentado, né, que é uma versão assim mais legal, as ideias são mais maneiras, é um outro nível, né, de dinheiro que acaba rolando lá. Eu, fiquei curioso, vou assistir um pra ver qual é. Aí eu vi um, curti, vi outro, curti, e no fim das contas já tô viciado na versão original. E isso vendo sem legenda, né, e acaba sendo, sabe, um negócio que a barreira do idioma não me foi impeditivo. E o que eu fiquei pensando, né, durante a semana, a partir disso, foi assim, do valor, né, de saber inglês, e também sobre como o inglês, ele abre todo um mundo de possibilidades, né, de experiências, tudo. Obviamente é um papo um tanto elitista, né, todo mundo que vai conseguir ter condições disso, ter condições, né, de se desenvolver, né, numa outra língua, mas para quem, né, acaba tendo essa oportunidade e consegue explorar isso, né, para ter esse domínio num outro idioma, acaba abrindo um mundo, né, adicional ali. E o inglês é foda, assim, pra gente, assim, enquanto acadêmicos, né, a gente fez mestrado, depois seguir pro doutorado, não tem como a gente fazer uma dissertação, uma tese sem saber inglês, sabe? Os materiais mais novos, né, o que tem de mais atual na ciência, na literatura que a gente acaba usando, tá em inglês. Então, se não tiver inglês, você não consegue, né, se qualificar ainda mais. Não saber inglês, se te limita o nível, assim, dos materiais que você acaba acessando para, às vezes, conhecimento de hobby, assim mesmo. Eu tô a fim de comprar um livro, né, sei lá, saiu o livro novo das Crônicas de Gelo e Fogo, né, de George R. R. Martin. Eventualmente, quando ele soltar, primeiro vai sair em inglês, né? Pode haver um esforço para fazer o lançamento mundial de outras versões, né, em português, em espanhol, coisa e tal, na mesma época? Sim, mas, sabe, usualmente esses lançamentos vêm primeiro em inglês e depois tem a versão traduzida. Sabe, o mundo, né, assim, dessas coisas que são mundialmente consumidas, né, acaba sendo em inglês. Então, sabe, é triste, né, que muitas pessoas não tenham esse acesso a esse mundo todo, mas para quem tem, né, esse acesso, acaba sendo um negócio interessante se dar conta disso, sabe? Que você tá tendo acesso a um mundo diferente do que o tradicional que a gente tem no nosso cotidiano aqui, mais próximo em português. Muito bem. Cara, abre várias possibilidades, mas mostra também um pouco uma questão de diferença, né, social. Porque imagine-se que Casemiro falou esse tipo de frase, tipo, nem todo mundo vai poder acompanhar. Supõe-se que pelo menos metade ou uma grande parcela de pessoas ao ponto de ser relevante
é que não consegue acompanhar, ou seja, tem muita gente aí nesse Brasilzão de meu Deus que não consegue aprender uma segunda língua, quiçá a sua própria língua, né? A gente já sabe de inúmeros e bizarros erros ortográficos, né? Mas enfim, lidando diretamente com a questão de comunicação, né? Tem muita gente também que não sabe se comunicar direito, assim, que não consegue entender o que a pessoa fala, né? Do tipo, consegue interpretar um texto, algo nesse sentido, né? Que o torna quase, digamos assim, um semi-analfabeto, talvez. É complicado. Pra mim, mostra muito mais, assim, uma questão de diferença social e de quanto, de certo prisma, dá pra compreender que nós somos privilegiados, né? Por mais que tenha sido o esforço, por mais que a gente tenha tido algum tipo de apoio do governo, famílias e etc. E tenha sido hardcore, digamos assim. É um caminho que a gente trilhou e conseguiu sair de certa forma vitorioso, né? Conseguiu sair com um diploma, que era a proposta inicial. Então, né? É uma pena que nem todo mundo possa falar inglês. Ou quem sabe uma segunda língua, né? Não precisava ser necessariamente inglês, mas se falasse um espanhol, alguma coisa nesse sentido, seria ideal também. É isso. Maravilha. Não a situação do Brasil, que as pessoas não têm esse domínio nem da própria língua, muitas vezes, quiçá uma segunda língua. Não é isso que é a maravilha, que foi meu comentário, mas maravilha, obrigado pelas suas considerações. Podemos agora ir para a tua reflexão. Muito bem. Cara, a minha reflexão, ela vai ser sobre o Pedro e sobre a questão que foi difícil lidar com ele, cara. E eu optei por essa reflexão nesse período porque enquanto você estava falando em determinados pontos, eu estava refletindo sobre o fato de que eu tive meu estágio essa semana também e eu falei algumas coisas sobre o Pedro, né? Eu faço o estágio de psicologia voltado ao atendimento de mães de autistas, né? De crianças autistas, né? Então, parentes, enfim, no geral, mais especificamente mães, mas a gente também já entrevistou irmãos e etc. E, cara, é engraçado porque, assim, às vezes eu me encontro em certos dilemas, assim, que eu ainda sinto e meio que comprovo que eu sou muito imaturo teoricamente e imaturo numa questão de conhecimento, né, de capacidade de conhecimento para lidar com certas questões ainda, né, porque por um lado, assim, um dos pontos mais talvez um dos alicerces da psicologia pelo menos dessa psicologia crítica, né, que é a que eu tô mais situado, é de ser um pouco crítico quanto à questão do uso de medicamentos, né, porque hoje em dia são consultas mais capitalistas impossíveis, né, do tipo, 5 minutos, você fez, você tem tal coisa, toma esse remédio. Ou mesmo sem um diagnóstico preciso, já se solicita de remédio. Você tá muito agitado, toma esse remédio. Você tá isso aqui, remédio, né? E eventualmente quando a gente tá falando de crianças, isso tende a gerar algum problema lá no futuro, né? Porque a gente tá numa geração que agora que tá sendo super, hiper, mega medicalizada, né? De que não existe sala de aula, principalmente assim, às vezes, principalmente em colégios particulares, que não é medicada. Ou alguma família que não tem alguém que tá tomando algum tipo de medicação, sabe? E, por um lado, isso é interessante do tipo, olha como a ciência evoluiu, né? Temos medicação para tudo, entre aspas, mas também é preocupante do tipo, até onde isso é uma banalização, sabe? Do tipo, qualquer coisinha taca ali remédio que vai curar. E outra coisa, o que é curar? Porque quando a gente tá falando de uma doença, evidentemente, a gente consegue observar, né? Você tem os sintomas e você tem os sinais. Então, se alguém tá com gripe, você tá vendo o nariz escorrer, você tá vendo que a pessoa tá mal e que, eventualmente, isso pode levar ela à morte. Agora, quando você tá falando, por exemplo, de algo como depressão ou hiperatividade, essas coisas de fato não matam, sabe? Talvez a depressão você pode avançar para um estágio de automutilação e etc. Ou de suicídio, eventualmente. Mas se você for analisar, por exemplo, essas questões que muitas das crianças elas são medicadas, que é basicamente hiperatividade ou falta de foco, TDAH, transtorno desafiador opositor e etc. Há uma medicalização grotesca do tipo de tornar crianças robôs, sabe? E foi difícil pra mim ali com o Pedro, né, lidar com isso. Então é por isso que eu falo que às vezes eu me entro nesses dilemas morais, porque ao passo que eu tô muito próximo de ser contra a medicalização, às vezes eu consigo entender um lado de um pai, de uma mãe que quer medicalizar o filho, sabe? Porque tava complicado. A preocupação sempre é a banalização. E aí é claro que é
cada caso um caso. Eu sei o quanto é difícil e, sinceramente, assim, eu acho que o Pedro, em específico, eu acho que ele precisa de fato dessa medicação. A psicóloga que a gente atende, o Pedro, ela tem essa mesma perspectiva que a minha, né? De ser contra a medicação. Mas ela foi cirúrgica no tipo, olha, vai precisar, infelizmente, porque como ele não consegue desenvolver muita comunicação, ele precisa de uma medicação para pelo menos baixar essa hiperatividade para ele conseguir se concentrar e assim conseguir evoluir, porque senão vai evoluir? Provavelmente, só que vai ser um caminho muito mais árduo e muito mais prolongado, das vezes de um tempo que, sabe, uma criança, sabe, uma criança não, mas por uma pessoa que vive nessa sociedade que a gente vive, não se tem, sabe? Tipo, você não vai ficar 10 anos para poder ser alfabetizado, não sabe? Você tem que estar alfabetizado aos 4, 5, 6, sabe? Então, é complicado. E aí eu me vejo nesses dilemas, até em dilemas de que, assim, Bom, eu não vou me aprofundar mais, vou encerrar minha fala por aqui. É isso. Saquei. Eu não tenho muito o que contribuir nessa fala, porque eu, tô bem deslocado dessa tua vivência, né, que você acaba relatando por aqui, mas talvez o que eu consiga, às vezes, colocar de algum comentário adicional é de que, como professor, é difícil, às vezes, também a gente saber como se portar frente a alunos com necessidades especiais, né? E neste ano em específico, eu comecei pela primeira vez, né? Não que eu já tive muitos anos, de experiência, mas eu tenho, um aluno com necessidades especiais, na sala, né? Com questões questões visuais e mesmo auditivas, alguma limitação. Então, tem que se pensar, com antecedência, como que eu vou fazer o conteúdo ser acessível para ele. A gente tem, um departamento aqui na universidade para fazer essas transposições dos conteúdos, manda com antecedência para daí a responsável ali fazer os ajustes, repassar antes para a pessoa, para ele poder ter contato, para saber o que esperar e assim vai. Mas é toda uma outra dinâmica, sabe? O normal, o comum da coisa toda, que é a condição habitual numa sala de aula das pessoas, em condições tradicionais, de ensino e de acesso à informação, acaba sendo às vezes tida como é o único jeito de se fazer. Só que depois você começa a pensar, e quando tem uma variaçãozinha aqui, quando tem alguma questão, que eu falei, auditiva, visual, como é que se faz? Como é que uma pessoa tem uma necessidade cognitiva, como é que vai fazer para esse conhecimento você chegar ali e você poder inserir aquela pessoa naquelas discussões, para fazer ela saber dominar aquele assunto, fazer parte daquela discussão, se encontrar inserida naquela sociedade, naquele grupo de pessoas. É complicado, é complexo e muitas vezes a gente não para pensar, a gente vai levando a vida num modo automático, E isso daí para qualquer perspectiva, qualquer lado. O lado do cuidador, do responsável, pai, mãe, vó, tio, uma coisa assim. Do lado de um professor, do lado às vezes um colega na turma, vai fazer um trabalho em grupo. Como é que faz, para lidar com isso? Não dá pra estar todo mundo ali no computador falando, olha aqui essa parte, sabe? Às vezes o cara, a questão dele é uma questão visual. Então não dá pra você usar desses termos até, Então é difícil, é desafiador e mostra como que às vezes a gente não tá ciente, das necessidades das pessoas e como seria o jeito mais potente, de poder usar aí um vocabulário não é lacaniana, esse vocabulário de potente. Mas, sei lá, sabe, meu comentário vem muito disso. A gente às vezes não está, sabendo lidar com as coisas. E a gente tem que usar diferentes artifícios. Por vezes não são as coisas mais proveitosas do mundo, como no caso um medicamento. E daí só revela, às vezes, essas diferenças na forma como a gente tem que lidar com pessoas diferentes, com uma sociedade diferente. E meio que acaba até se combinando com a minha reflexão de falar pessoas com acesso a mundos diferentes. Como é que a gente integra essas pessoas no mundo, como é que a gente apresenta esse mundo para elas. E assim vai. É um papo que daria pra gente se estender muito, mas não temos todo o tempo do mundo, temos só até 30 minutos, porque senão o ouvinte vai querer o dinheiro de volta dele. Então a gente, por hora, tem que seguir pra sessão mais. Então, beleza, vamos para a sessão mais. Tem algum feedback ou teremos que ir de indicação? Olha, algo que eu estou checando aqui, o nosso e-mail da semana, @gmail.com, por onde as pessoas podem mandar feedbacks, indicações ou heranças, caso a pessoa seja um nobre de uma nação africana. Nós temos um feedback que está na nossa caixa de spam. Foi enviado pela Miss Anna Brum, e o e-mail dela que aparentemente não tem relação com o nome dela.
Mas, ok. E é um e-mail gigantaço. Ele está em inglês, eu poderia fazer a tradução aqui para o amigo ouvinte, só que é um monte de falatório que, em resumo, diz que a gente ganhou 8,5 milhões de euros. Então, é uma boa bolada que a gente só tem que passar alguns dados pessoais aqui para ela, para a gente poder ter acesso a mais essa herança que chegou aqui pra gente, né? Que ela é multimilionária e foi casado com o senhor Patrick Brum, que tá falando aqui. Ele foi um mercador de ouro que tem uma pequena mina em Burkina Faso. Aí ele morreu de uma doença cardiovascular no meio de março de 2011 e tem todo esse corre aqui no meio do e-mail falando como que a gente acabou sendo, né, chegou o nosso nome para ela e aí ela quis fazer essa caridade de passar um pouquinho pra gente e ficamos muito felizes. Obviamente, vamos passar todos os nossos dados para receber essa bolada. Então, acho só isso. E só ficamos mais ricos, ainda mais privilegiados. Muito bem, obrigado pelo dinheiro. Pela oportunidade. Obrigado aí pela oportunidade aí. Então vamos lá, se você quiser mandar um feedback, deixar a gente um pouquinho mais feliz também, ou mais feliz, ou tão quão feliz você pode ter notado, você pode nos mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso você queira mandar a sua mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais-uma-semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente. E é legal, a gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, quem acaba, por consequência, conhecendo um pouco mais, cada vez mais da gente. Então, se você tá, né, ouvindo aqui o nosso programa, também sempre pedimos para você dar aquela famosa piramidada no podcast, né? Espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, e manda para alguma outra pessoa, alguém que não conhece podcasts em geral, ou mesmo a proposta do nosso em específico. Talvez a pessoa acabe gostando, e aí, gostando tanto assim da coisa toda, pode ser essa outra pessoa, pode ser você. Se mandar um feedback pra gente, né, pra participar aqui da Sessão Mais, você acaba participando do Ranking 2022, mais uma semana de feedbacks, que tem atualização neste exato momento. Com um feedback, nós temos o Denis, e agora, de novo, o empate acontece. Com 8 feedbacks, nós temos a Silvia e a entidade Príncipe Nigeriano, com mais uma herança chegando aqui pra nossa conta. E é isso, a gente tem que dar aquele tchau agora? É isso aí, valeu, falou. Então, falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.